Olá! Estamos ao vivo para mais uma live de aquecimento do LGPD.lab, que é o maior evento em privacidade e proteção de dados do Brasil, que vai acontecer entre os dias 10 e 12 de setembro, sempre às 20 horas. Semana que vem, terça, quarta e quinta, sempre às 20 horas. Hoje a gente vai falar sobre o encarregado de dados dentro do laboratório. Seu laboratório precisa ter um encarregado de dados? Se sim, né? Quem deve ser esse encarregado de dados? Se não, como é que você vai fazer? Você tem outras obrigações, né? Hoje a gente vai falar sobre isso tudo. É mais uma live de aquecimento do LGPD.lab. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou mostrar aqui o material gratuito e exclusivo que quem se inscreveu no LGPD.lab já tem acesso, né? Então, é um material sobre nomeação e atuação do encarregado de dados. É um guia prático. Tem, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4 páginas sobre como que você vai fazer aí no seu laboratório em relação à nomeação do seu DPO, né? E aí a gente vai ver hoje como vive um DPO, como se alimenta, como se reproduz, né? Eu tô ligando aqui meu celular porque eu vou acompanhar a live hoje do meu celular. Beleza? Vamos lá então, né? Quem chegou, chegou. Quem não chegou vai pegar pela metade. Vamos começar. Hoje, no grupo de inscritos lá do LGPD.lab, eu fiz uma pergunta bem simples. Eu falei assim: você sabe o que é o DPO? Quem é essa pessoa? Você sabe, né, quem é o encarregado de dados? E muitas pessoas, na verdade, todo mundo que participou da enquete disse que não sabe, né, quem é o encarregado de dados, o que faz, né, um encarregado de dados, quem é essa pessoa, né? E aí, eu tenho que dizer que o encarregado de dados é quase que uma nova profissão que a Lei Geral de Proteção de Dados criou, né? Então, a LGPD, boa noite, doutora Vanessa, olha como eu sou sem educação, o pessoal vai entrando e eu tô já desembolando aqui. Então, deixa eu dar boa noite para vocês que estão entrando, doutora Cris, doutora Gleice, doutora Vanessa, doutora Altemárcio, sempre aqui conosco, doutora Márcia, doutora Luciana. Então, a todos que estão chegando, boa noite e vem me falando aí de que laboratório vocês são, qual é a cidade, o estado, para eu entender, né, com quem eu estou conversando. E também qual é o cargo, o seu cargo dentro do laboratório, né? Você é dono ou você é gestor da qualidade, você é recepcionista, você é RT, quem é você aí dentro do laboratório? Para a gente entender com quem estamos falando, para a gente entender quem que é o nosso público. Enquanto vocês vão falando aí, eu vou bebendo meu whey. Acabou. Eu acho que praticamente quase todas as lives que a gente está fazendo de aquecimento do LGPD.lab, eu tô bebendo whey protein, mas é porque eu saio do escritório, vou à academia, chego em casa, tomo banho e venho aqui conversar com vocês, né? Então eu tô tendo essa rotina esses últimos dias de aquecimento pro LGPD.lab, né? De forma assim bem intensa, porque eu quero entregar muito conteúdo sobre LGPD para vocês nesses dias, né? Doutor Altemárcio disse que é de Nova Dimensão, distrito de Nova Mamoré, de Roraima, né? Se não me engano, ou Roraima. É a mesma coisa, né? Ou não? Ó, eu sou péssima em geografia, doutor. Eu não decorei as siglas do Brasil, me perdoe, né? Ele é sócio IRT, né? A doutora Sirlene disse que vai montar um laboratório. Parabéns pela decisão. Rondônia. Olha, que vergonha, que gafe. Desculpa, viu, doutor? Mas eu sou péssima com as siglas dos estados. Eu não decorei. Eu tirei nota 0 em geografia nessa aula. A doutora Altemárcio disse que é sócio IRT. Doutora Sirlene disse que vai montar um laboratório. Parabéns, doutora, pela decisão. É uma jornada árdua. É uma jornada que tem os seus desafios, mas pode ter certeza que é uma jornada muito gratificante trabalhar e operar em análises clínicas, né? Então vamos continuando aqui. Todo mundo disse que não sabe,
né, o que é o encarregado de dados. E eu ia dizendo que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela criou essa nova profissão, que é o encarregado de dados. E aí o pessoal gosta de falar em inglês, né, Data Protection Officer, né, que é o DPO também, que o pessoal fala muito. E aqui no Brasil a gente chama de encarregado de dados, né? E aí, né, a LGPD falou, toda empresa, todo agente de tratamento tem que ter um encarregado de dados, né? É uma obrigação. Só que até pouco tempo atrás a gente ficava muito numa zona cinzenta, porque a gente não sabia ao certo, né, como é que seria esse trabalho, quais seriam as atribuições do encarregado, né? Há um tempo atrás teve uma discussão dizendo que só pessoas formadas em direito, só advogados com OAB na mão poderiam ser encarregados de dados, de modo que se excluiu as pessoas que trabalham com tecnologia da informação, aí ficou meio que uma rixa, né? Outras pessoas diziam que não, que qualquer um poderia ser encarregado de dados, mas a gente não sabia ao certo como é que ia ser isso, porque a LGPD, né, ela só falou, tem que ter um encarregado de dados. E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados é quem vai regular como é que vai ser essa nova profissão, esse novo cargo, né? E aí a gente ficou numa zona cinzenta, as empresas, né, com seus encarregados de dados, mas a gente sem saber ao certo como é que seria isso, até que a ANPD, né, publicou a resolução número 18 de 2024, né, desse ano. E aí a resolução número 18 veio regulamentar, né, a profissão de encarregado de dados, que é um cargo que todo agente de tratamento, até segunda ordem, dada algumas exceções, tem que ter aí na sua empresa. Então, da mesma maneira que o seu laboratório tem que ter um responsável técnico, é obrigado, né, pela vigilância sanitária, pela RDC 786, ele também é obrigado a apontar alguém como encarregado de dados, né? Então tem que ter um termo de nomeação oficial, né? Todo mundo tem que assinar, esse termo tem que ser publicizado para toda a comunidade e tudo mais. Então, da mesma maneira que você tem que ter um RT, e um RT substituto, inclusive, você tem que ter um encarregado de dados e um encarregado de dados substituto, inclusive, né? E aí algumas pessoas começaram a falar o seguinte, olha, né, como é que faz, então, em relação à resolução número 2 de 2022, que é a resolução sobre os agentes de tratamento de pequeno porte, quando a empresa é pequena. E aí essa resolução, ela fala o seguinte, gente, se a empresa é uma microempresa, é uma pequena empresa, uma empresa de pequeno porte, como seu laboratório pode ser um laboratório de pequeno porte, né? Ela não precisa ter encarregado de dados. Essa resolução fala isso, lá de 2022, ela fala isso. E aí, muitas pessoas falaram, então o meu laboratório, por conta da resolução número 2 de 2022, não precisa ter encarregado de dados, porque é um laboratório pequeno e está aqui dentro da resolução número 2 de 2022. Ele tem algumas benesses, ele aplica a LGPD de uma forma mais simples, né? E aí, a gente debatendo sobre o assunto, né? A gente veio e falou assim, olha, a resolução 2 de 2022, de fato para pequenas empresas, de fato, ela facilita a aplicação da LGPD e, de fato, ela tira a obrigação de uma pequena empresa, de uma microempresa, ter um DPO. Só que no artigo 3º, se não me engano, né, no artigo 4º, aliás, da resolução, ela fala o seguinte, olha, essa resolução ela se aplica para todas as pequenas e microempresas, exceto para aquelas, né, que dentre outras situações, né, façam tratamento de dados considerado de alto risco, né? E aí a gente vai entender o que é tratamento de dados considerado de alto risco, o que é alto risco, né? Alto risco, dentro dessa resolução, né, é caracterizado por alguns critérios. E aí essa resolução fala assim, olha,
Para a gente saber se um tratamento de dados é considerado de alto risco ou não, ele tem que atender a pelo menos um dos critérios gerais aqui descritos e a pelo menos um dos critérios específicos aqui descritos, né? E qual que era um dos critérios gerais que nos chama a atenção em relação ao laboratório? Né? Deixa eu até ver aqui, ó. É o impacto nos direitos fundamentais. Dentre todos os critérios gerais que está lá, um que chama a atenção é impacto nos direitos fundamentais, ou seja, o tratamento de dados que o laboratório realiza pode trazer graves danos aos direitos fundamentais de seus titulares, como a honra, a imagem, a privacidade e tudo mais. Como assim os direitos fundamentais? Vamos pensar em uma moça que... Eu gosto sempre de dar esse exemplo porque ele é muito claro, né? Uma moça numa cidade pequena, super tradicional, solteira, de uma família super cristã, tradicional e tudo mais, vai fazer um exame de beta-HCG no seu laboratório e dá positivo. E esse exame vaza, e o resultado vaza. Teve algum funcionário aí do seu laboratório que fez uma fofoca, que falou pro vizinho, o vizinho falou pro ciclano, ciclano falou pro Beltrano, quando vê, tava todo mundo da cidade sabendo que a moça estava grávida, sendo que nem ela tinha pegado o exame ainda, né? Então, quando a gente pensa nessa situação, a gente percebe que houve um grande e significativo dano aos direitos fundamentais, a alguns direitos fundamentais dessa moça, como a imagem dela, a honra dela, ela vai sofrer discriminação, né? Ela vai ser rechaçada por aquela sociedade, aquela comunidade hipertradicional em que ela vive, né? Então, quando o tratamento de dados, né, ele pode causar danos significativos aos direitos fundamentais dos titulares, né, ele já preenche, pelo menos, um dos critérios gerais para ser considerado, né, tratamento de alto risco. E aí, para ser considerado tratamento de alto risco, como eu disse, tem que preencher um critério geral e um critério específico. Então, esse dedo aqui não é muito bom, né? Vamos nesses dois aqui. Um critério geral e um critério específico. Então, o critério geral foi preenchido, a gente deu check, né? E aí, agora a gente tem que ver os critérios específicos. E dentre os critérios específicos que essa resolução traz, é o tratamento de dados sensíveis, que é o que o laboratório faz o tempo todo, né? Dados sensíveis, né? A LGPD traz uma listinha e dentre eles estão os dados relacionados à saúde, né? O laboratório, na hora que o paciente chega lá, ele coleta dados relacionados à saúde. Então, o pedido de exame, né? Ele faz uma anamnese rápida ali, doenças pretéritas, enfermidades pretéritas, medicamentos que está utilizando e tudo mais. Isso são dados relacionados à saúde. Ele internaliza esses dados e aí vai para as análises clínicas junto com o material biológico. E o que é que ele produz? Ele produz dados relacionados à saúde do paciente, que são os resultados. O resultado de exame, o laudo, é um extrato dos dados relacionados à saúde, é um extrato de dados sensíveis. Sendo assim, o laboratório preenche pelo menos um critério geral e um critério específico do artigo 4º lá da Resolução 2 de 2022, para que a gente possa considerar que ele realiza um tratamento de alto risco. Né? Então, o laboratório trata dados, faz tratamento de dados que pode, né, causar danos significativos aos direitos dos titulares, né? Ok? Aos direitos fundamentais, aliás, e depois também ele trata dados sensíveis. Então, preenchendo um critério geral e um critério específico, né, o tratamento de dados do laboratório pode ser considerado de alto risco. Sendo o tratamento de alto risco, né, a resolução, né, número 2 de 2022, que é voltada, né, para a aplicação da LGPD em pequenas empresas e que exclui, né, várias obrigações das pequenas empresas. Por exemplo, pequena empresa, segundo essa resolução, não precisa fazer inventário de dados, a pequena empresa não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo, né, ela não precisa atender a inúmeras obrigações que a LGPD exige. Aí, quando ela fala, olha, a pequena empresa não precisa atender a isso, exceto se for tratamento de alto risco. O laboratório fazendo o tratamento de alto risco, então, ele não se enquadra
na resolução 2 de 2022, de modo que essa resolução não serve para ele. Ele tem que atender a LGPD especificamente e integralmente, né? Se essa resolução não serve para ele. Isso significa que ele tem sim, por mais que ele seja uma pequena empresa, por mais que ele seja uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, uma empresa média, ele tem que ter um encarregado de dados. Ele tem que ter um DPO, porque ele realiza tratamento de dados de alto risco, né? Ficando claro isso, ficou claro para todo mundo essa questão? Que o laboratório, por mais que ele seja pequenininho, se tiver 2 funcionários aí, se tiver 1 funcionário aí, você tem que ter um encarregado de dados? Tá claro para todo mundo? Me sinaliza, por favor. Bom, se não tiver claro, vocês me falem que eu volto nesse assunto, mas eu vou dar prosseguimento aqui, até porque o Instagram ele tem um delayzinho, ele tem um atraso em relação ao que eu falo até a hora que vocês escutam, né? E aí eu fico meio sem graça de ficar aqui em silêncio, esperando vocês falarem alguma coisa. Eu fico meio constrangida, então eu acho que eu vou falando e aí se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falem, tá? Ficando claro que o laboratório ele precisa de ter um DPO, né? Com 2 funcionários, eu, RT, posso ser, né? O doutor Alter Márcio perguntou, né? Sim, doutor, eu vou falar com vocês daqui a pouquinho sobre quem pode ser o encarregado de dados. Então, daqui a pouquinho, eu acho que agora, né? Exatamente nesse momento eu vou falar com vocês quem pode ser o encarregado de dados, né? Então, uma vez que fica claro que o laboratório tem que ter encarregado de dados, tem que ter o DPO, não tem conversa, tem que seguir a LGPD integralmente, a gente passa para a pergunta, quem pode ser o DPO, então, né? E aí, como eu disse, existiu, né? A gente estava numa zona cinzenta, porque a gente não sabia se o DPO ele precisava de uma formação específica, se ele precisava de uma qualificação, de um curso, de um selo, né? Se ele precisava estar inscrito em alguma entidade de classe, né? Se ele precisava... A gente não sabia quem podia ser o DPO. A verdade é essa, né? E aí, inclusive, surgiram muitos debates, né? Algumas pessoas dizendo que só advogado poderia ser encarregado de dados, né? Outras pessoas dizendo que não, que qualquer pessoa que quisesse, tivesse conhecimento para tanto, poderia ser, né? E aí, como eu disse, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, recentemente ela publicou a resolução número 18 de 2024. Então, foi bem recente mesmo. Inclusive, na época, eu fiz uma live sobre isso no YouTube. A live tá fora do ar, então nem precisa procurar, porque essas lives que a gente faz, eu deixo 24 horas e depois eu tiro do ar para ser, inclusive, material exclusivo e prestigiar quem tá aqui dando audiência agora, né? Prestigiar quem tá no presente. Mas a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela é a intérprete oficial da LGPD, né? E ela tem a função, além de fiscalizar se as empresas estão atendendo à Lei Geral de Proteção de Dados, a outra função dela é regulamentar, né, algumas questões da LGPD. Por exemplo, a questão do DPO. A LGPD falou assim, olha, todo agente de tratamento tem que ter encarregado de dados. Agora, como é que vai ser isso na prática? Não sou eu quem vou falar, é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que vai se pronunciar, né? E aí chegou o momento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados se pronunciar. Ela se pronunciou na resolução número 18 de 2024. E aí ela disse o seguinte nessa resolução, olha, qualquer pessoa pode ser DPO, qualquer pessoa pode ser encarregado de dados, desde que essa pessoa atenda a 3 requisitos, né? O primeiro requisito é a questão do conflito de interesses. O encarregado de dados não pode ter conflito, os interesses do encarregado de dados não pode conflituar com os interesses da empresa. O encarregado de dados, ele tem que olhar, né, para os interesses dos titulares de dados, no caso do laboratório, dos pacientes, dos funcionários, né, ele tem que prezar por esses interesses, às vezes até mesmo em detrimento, né,
dos interesses da empresa, né? Então, não pode ter conflito de interesses. Então, se a gente vai olhar, né, e qualquer pessoa, beleza, pode ser um sócio? Pode. Pode ser um responsável técnico? Pode. Pode ser o recepcionista aí do seu laboratório? Pode. Mas o primeiro requisito que essa pessoa tem que atender é que não pode ter conflito de interesses. Então, se a gente pensa no sócio como DPO, como encarregado de dados, a gente já percebe um grande conflito de interesses aí. Porque o sócio, ele vai prezar pelos interesses do laboratório. Ele quer que o laboratório tenha sucesso, ele quer que o laboratório continue lucrando, né? E tá tudo bem, é super legítimo. Mas talvez eles barrem em uma situação em que ou o laboratório, né, lucra, ou o laboratório continua lucrando, ou continua ou não tem algum prejuízo, não tenha que investir em alguma coisa, ou o laboratório deixa de ganhar alguma coisa para ter que investir em alguma ferramenta, em alguma situação para garantir o direito dos titulares. Então, ele pode entrar em um conflito de interesses, né? E ter que sopesar aí o interesse dos pacientes, o interesse dos funcionários enquanto titulares de dados, versus o interesse do laboratório, enquanto empresa, enquanto agente de tratamento. Da mesma maneira, a gente pode pensar em um funcionário do laboratório, né? Então, vamos supor que, beleza, não vou colocar aí o sócio, mas vou colocar o recepcionista, o responsável técnico, né? Alguém. E aí, a gente também pode pensar que essa pessoa em algum momento vai ter um conflito de interesse. Primeiro, ela vai se sentir confortável em apontar falhas, em apontar pontos de melhoria dentro da empresa, né? Ela vai se sentir confortável em, às vezes, confrontar o seu chefe, dizendo que tem alguma coisa errada e que precisa mudar? Talvez não, porque o maior interesse dela é manter o emprego, né? Não é proteger o direito dos titulares, de dados, né, dos pacientes, dos funcionários. Então, essa pessoa pode se encontrar, né, em uma situação de conflito de interesses. Então, a primeira questão aqui é o conflito de interesses, né? O segundo requisito que a resolução da ANPD ele traz para que a pessoa possa ser nomeada de DPO é que essa pessoa ela tenha um amplo conhecimento em privacidade e proteção de dados, né? Então, que ela saiba sobre LGPD, que ela tenha feito algum treinamento, né? Que ela entenda sobre privacidade e proteção de dados, pelo menos que minimamente. Então, esse é um outro requisito que o encarregado de dados tem que ter, né? Porque não tem jeito de você ser encarregado de dados, né? Sem entender de LGPD, mesmo que minimamente, né? E aí, a gente tem o terceiro requisito, né? Que é a capacidade de comunicação. O encarregado de dados, ele tem que conseguir se comunicar de maneira clara, tanto verbalmente quanto por escrito, com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e com os titulares de dados e em português. Por que esse requisito está aqui? Porque às vezes a gente tem empresas multinacionais e tal que nomeiam encarregados de dados lá da Europa, dos Estados Unidos, sei lá de onde, e que a pessoa nem português sabe falar, né? Então, esse requisito tá aí por conta disso, né? E aí, cumprindo esses três requisitos, né, qualquer pessoa pode ser titular, encarregado de dados. E aí, quando a gente fala em pessoa, a gente fala em pessoa no sentido amplo. Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, né? Então, pode ser, sim, doutor Altemar, pode ser o RT, pode ser um sócio, desde que se garanta aí que não vai haver conflito de interesses e desde que cumpra, né, esses três requisitos. Pode ser uma pessoa jurídica. Aqui no Cardoso Freire Consultoria, a gente presta serviço de encarregado de dados para empresas, né? Então, pode ser uma pessoa jurídica também. Pode ser um profissional autônomo externo, um advogado externo, um TI externo, né? O melhor que a gente fala aqui, a melhor prática que a gente recomenda para os nossos clientes é contratar alguém externo para ser encarregado de dados. Por quê? Porque não vai ter conflito de interesses. E sendo o laboratório uma empresa extremamente peculiar, com
processos extremamente complexos, contratar uma pessoa externa e especializada, né, em laboratório é o melhor dos mundos, né? E aí, falando nisso, né, e aproveitando a deixa, eu quero convidar a todos que estão assistindo aqui a live a se inscreverem no LGPD.lab. O LGPD.lab é o maior evento do Brasil em privacidade e proteção de dados. Vai acontecer entre os dias 10 e 12 de setembro, sempre às 8 horas da noite. Então vai acontecer terça, quarta e quinta da semana que vem, sempre às 8 horas da noite. Para se inscrever, é só ir lá no link da nossa bio. As inscrições são gratuitas, o evento é gratuito. O evento é online, você pode assistir do conforto da sua casa e ainda por cima é comigo. Nesse evento eu vou te falar tudo que eu sei sobre LGPD para laboratórios clínicos e também vou te ensinar como adequar o seu laboratório à LGPD. Você vai poder sair de lá já pronto para colocar a mão na massa. Quem se inscreveu no LGPD.lab, me fala aqui que eu quero saber, comenta aí para mim. Me inscrevi que eu quero saber, né? E aí, eu acabei de falar, então, né, que o laboratório tem que ter encarregado de dados, né, revisando aqui, e também quem pode ser o encarregado de dados, né, do laboratório. Mas aí é a pergunta que não quer calar. O que é que o encarregado de dados faz, né? O que é que ele faz? Ó, a doutora Cris já falou que está inscrita. O doutor Atemárcio falou que também acha que está inscrito. O senhor está inscrito sim, viu, doutor? Porque o senhor está lá no grupo do WhatsApp do evento, então o senhor está inscrito. Com certeza o senhor está inscrito. E aí a próxima pergunta que a gente faz, né? O que o TPO faz, né? Então, o que esse tal de encarregado de dados faz, né? Eu tenho que ter uma pessoa dessa no meu laboratório, eu sou obrigado a isso, né? Pode ser qualquer pessoa, pode ser tanto alguém interno quanto alguém externo, pessoa física, pessoa jurídica, desde que cumpra os 3 requisitos que eu falei. Mas o que essa pessoa vai fazer, né? O que essa pessoa faz? E aí, né, a gente tem algumas atribuições do encarregado de dados que também tá lá na resolução 18 de 2024, né? No geral, o que o encarregado de dados faz, né? Ele é a ponte entre o titular de dados e o seu laboratório e a autoridade de proteção de dados e o seu laboratório, né? Então, o encarregado de dados, ele faz essa ponte, né? Então, quando o paciente vem e quer saber alguma coisa sobre os dados dele, né? É para o encarregado de dados que essa demanda vai. Quando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai fiscalizar o seu laboratório, é com o encarregado de dados que ela vai falar. Quando um convênio, algum fornecedor vai fiscalizar, auditar o seu laboratório, é com o encarregado de dados que ele vai falar, né? Então, o encarregado de dados faz essa ponte. Ele responde pela empresa em tudo que tem a ver com LGPD, né? E aqui no material que eu disponibilizei para quem está inscrito no LGPD.lab, a gente criou uma listinha de atribuições do encarregado de dados. Então, a gente tem aqui, ó, aceitar reclamações e esclarecer dúvidas, né? Receber comunicações da ANPD, o encarregado também faz isso. Orientar os funcionários, supervisionar o cumprimento das normas, das políticas internas aí dentro do laboratório, né? O encarregado de dados também tem que estar ligado nas atualizações da LGPD. Por exemplo, recente teve uma atualização da LGPD falando sobre tratamento de dados de criança e adolescente. Até então era de um jeito, aí a Autoridade Nacional de Proteção de Dados veio e falou, olha, a partir de agora é de outro jeito. E aí o encarregado de dados, ele tem que estar ligado nessas coisas para sempre adequar os processos do laboratório a essas novas realidades, a essas novas interpretações. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados vive, né, publicando novas regulamentações. Isso tudo passa pelo encarregado de dados. Agora, o que o encarregado de dados não é obrigado a fazer? O encarregado de dados não é obrigado a adequar o laboratório à LGPD.
para adequar o laboratório à LGPD, você contrata uma assessoria especializada. O encarregado de proteção de dados, ele pode também adequar o laboratório à LGPD. Né? Ele pode ser o encarregado e adequar o laboratório à LGPD, não tem problema. Aqui no escritório a gente faz isso, né? Quando entra um cliente, enquanto esse cliente está em processo de adequação, nós somos o DPO deles, nós somos o encarregado de dados deles, né? E aí a gente faz as duas coisas, não tem problema. Agora você pode também ter um encarregado de dados e uma assessoria, uma consultoria adequando o seu laboratório à Lei Geral de Proteção de Dados. Não é obrigação do encarregado de dados adequar a empresa à LGPD, né? Além disso, né, uma outra questão que pega e que é muito importante entender é que se acontecer alguma responsabilização, se der algum pepino aí no seu laboratório em relação à proteção de dados, em relação ao tratamento de dados, o encarregado de dados, ele pode responder junto com o seu laboratório. Então, o encarregado de dados, ele tem responsabilidade pelo que o seu laboratório faz com os dados. Então, se, por exemplo, um paciente processar o seu laboratório por conta de um tratamento de dados que foi irresponsável, displicente, inadequado e tudo mais, se aquela moça do exemplo, do beta-HCG que vazou, processar o seu laboratório, o encarregado de dados pode ir junto, né, nesse balaio, né? Então, é importante entender isso quando a gente vai nomear o encarregado de dados, né? E aí, né, por fim, né, duas observações, duas coisas que eu quero falar. Se você for nomear um encarregado de dados internamente, e se esse encarregado de dados for um empregado do seu laboratório, você tem que tomar muito cuidado com o passivo trabalhista de acúmulo de função. Porque se for um RT, se for um recepcionista e tudo mais, ele vai estar exercendo a função dele de recepcionista, de responsável técnico, e também a função de encarregado de dados. Então, ele vai estar ocupando 2 cargos aí, de modo que ele tem que ser remunerado por 2 cargos. Então, se você for nomear alguém de dentro, algum empregado, tem esse passivo trabalhista que você precisa cuidar, essa questão do acúmulo de função, tá? Que pode deixar aí a sua parte trabalhista vulnerável. E aí eu quero convidar de novo quem está presente para se inscrever no LGPD.lab, né? Ele é o maior evento em privacidade e proteção de dados do país. Vai acontecer terça, quarta e quinta da semana que vem, dias 10, 11 e 12 de setembro, sempre às 8 horas. Vai ser comigo. Eu vou te contar como adequar o seu laboratório à Lei Geral de Proteção de Dados. Pode ser um ótimo treinamento para quem quiser ser encarregado de dados, para começar a entender sobre LGPD. Né? Se você é funcionário de laboratório, pode ser um ótimo treinamento para você, né? Já ir entendendo como é que funciona a LGPD. Então, nesse evento eu vou te falar como adequar o laboratório LGPD, vou te falar todas as questões teóricas de LGPD, sempre aplicadas à prática dentro do laboratório, a rotina laboratorial. É um evento imperdível, é a única edição do ano e a gente não sabe se em 2025 a gente vai continuar com esse evento. Então pode ser a sua última chance de participar do LGPD.lab. Por último, né, porque sextou e vamos sextar agora. Como escolher o encarregado de dados? Né? É a última pergunta que eu quero responder com vocês. Doutora Cauane está perguntando, é de extrema importância estar atenta à LGPD em relação ao direito trabalhista. Exato, doutora, de extrema importância. E aí, como escolher um encarregado de dados, né? Quais são os critérios que você precisa levar em conta para escolher um encarregado de dados aí para o seu laboratório, né? Então, eu trouxe 3 critérios para você. Primeiro, ele precisa conhecer minimamente a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Na nossa consultoria, quando a gente entra para adequar um laboratório LGPD, a gente tem uma plataforma de ensino à distância que todos os funcionários do seu laboratório, eles vão ter acesso. E aí eles vão fazer vários treinamentos em LGPD, em privacidade e proteção de dados, né? Treinamentos específicos para laboratório, para funcionário de laboratório,
tudo mais. Então, se você quiser nomear um funcionário como encarregado, se você quiser se nomear enquanto sócio, né, como encarregado de dados, esses treinamentos vão te ajudar muito a ter conhecimento sobre Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, já é aí uma ferramenta, já é aí uma ajuda para esse futuro encarregado de dados, né? Depois, tem que ter autonomia técnica. O encarregado de dados, ele precisa ter autonomia em relação ao que ele vai falar no laboratório. Ele precisa ter segurança para apontar as falhas dos processos, ele precisa ter segurança para, às vezes, confrontar os sócios, ele precisa ter segurança para, às vezes, falar, olha, a alta diretoria não está apoiando o trabalho que está sendo feito aqui em relação ao LGPD, olha, a cultura do laboratório não está adequada à privacidade e proteção de dados, não tem como princípio isso. Então, ele precisa ter segurança para, às vezes, pegar o boi pelo chifre e dominar o touro, né? Ele precisa ter esse tipo de segurança. E para ter esse tipo de segurança, não pode ter conflito de interesses, né? De novo, voltando lá aos requisitos para ser encarregado de dados. E depois tem que ter a capacidade de comunicação. Tem que ser pessoa que sabe se comunicar, né? Por quê? E não só em relação ao requisito que a resolução traz, ao que eu disse lá atrás. É uma capacidade de comunicação aqui que eu quero falar, uma capacidade mais ampla. Essa pessoa tem que ter capacidade de convencer a equipe do laboratório que atender aos requisitos da LGPD, que a privacidade e proteção de dados, né, que adequar a cultura do laboratório a essa questão é uma coisa boa, é uma coisa que vai somar, né? Então ela tem que ter poder de persuasão, de convencimento, ela tem que saber conversar com a equipe, ela tem que saber conversar com o titular de dados, ela tem que saber conversar com a diretoria, né? Então ela tem que saber circular em todos esses ambientes, né, para poder deixar o laboratório dentro aí das fronteiras da Lei Geral de Proteção de Dados. E para laboratório principalmente, eu diria que o encarregado de dados tem que ter uma especialização no segmento laboratorial. Então, não pode ser um encarregado de dados que é encarregado de dados da padaria do Sozé, do supermercado da esquina, da farmácia ali do lado e sei lá de onde mais, e do laboratório. Né? Por quê? Porque a padaria do Sozé, o supermercado, a farmácia, eles até que trabalham, são empresas de varejo, até que trabalham de um certo jeito. Agora, o laboratório e os procedimentos, os processos realizados ali, as operações realizadas ali, são extremamente complexas, não é qualquer pessoa que entende. Então, eu diria que o encarregado de dados também tem que entender de laboratório clínico para trabalhar como encarregado de laboratório clínico. Não pode ser qualquer pessoa, porque senão não vai adiantar nada aí para o seu laboratório. Bom, eu fico por aqui. Eu quero novamente convidar você a se inscrever no LGPD.lab. Para se inscrever, é só ir lá no link da nossa bio. Vai ser dias 10, 11, 12 de setembro, sempre às 8 horas, de graça. Eu vou te falar tudo que eu sei sobre LGPD e te ensinar a adequar o seu laboratório LGPD, passar por todos os 10 passos da nossa metodologia de adequação, né? Vai ser talvez o último evento que a gente faça, é o único do ano e talvez o último, a gente não sabe se vai fazer mais em 2025, né? Então, é uma grande oportunidade, uma oportunidade de ouro que eu tenho certeza que vai somar muito aí para o seu laboratório. Vamos sextar, finalmente, e aí, né, durante o final de semana, eu vou conversando com os inscritos do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, e quem sabe eu não volto aqui no sábado não, né, porque a gente vai descansar, mas quem sabe no domingo à noite com uma live. O que vocês acham? Outra live de aquecimento, bora? Então, a gente vai conversando por lá e um beijo para vocês e sextou finalmente. Até mais e boa noite.